Deus habita em seu templo santo e reúne seus filhos em sua casa. É Ele que dá força e poder a seu povo. Força e poder a seu povo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Nesse vídeo de hoje, mais um vídeo do ciclo de formação litúrgica, nós vamos falar sobre o espaço litúrgico. O espaço litúrgico é onde nos encontramos para celebrar, escutando e comendo da palavra de Deus. Jesus que fala, que se transmite pela palavra, mas também no seu corpo e no seu sangue. É com muita alegria que nos adentramos a esse mistério que é o espaço litúrgico. Mas gostaria de refletir com vocês também o espaço litúrgico que é a nossa casa, sobretudo em tempos de pandemia, onde estamos reservados e reservadas em nossas casas, que também é de onde participamos da Santa Celebração, onde nos encontramos realmente, presencialmente, a partir de nossas casas, com a Palavra de Deus. Muito bem, começando com a nossa formação sobre os espaços litúrgicos, um dos primeiros lugares que a gente tem, geralmente nas igrejas, é o átrio. O que seria o átrio? Seria esse espaço de acolhida, um espaço na qual as pessoas podem ter um contato. Não é simplesmente entrar e cada um senta, mas um lugar onde a gente já entra em contato com a comunidade. É um lugar também onde geralmente fica a equipe de acolhida, aquelas pessoas que vão recepcionar, aquelas pessoas que vão ser também o rosto da comunidade, que estão acolhendo a cada um. Então, o átrio é esse espaço de acolhida, esse espaço onde a gente pode conversar um pouco com os irmãos que se achegam, onde podem já ter esse contato com a vida de cada um. A celebração, ela não é alheia à nossa vida, ela não é alheia à nossa realidade. Então esse primeiro espaço aqui, o átrio, ele também significa um pouco isso, né? Essa dinâmica que a gente tem de entrar em contato com a vida do outro, de poder partilhar a vida do outro. Esse espaço é um espaço que remonta ao tempo romano. As igrejas, as grandes catedrais, tinham esse espaço aberto na frente, e justamente para ser esse local de encontro onde as pessoas se reuniam um pouco antes dessa celebração ou depois para conversarem, para partilhar a vida. A porta. A simbologia da porta é muito profunda e muito ampla. Quando nós olhamos para a porta, sobretudo a porta da igreja, ela nos dá o sentido, a ideia de entrar em um mistério. Quando nós olhamos também a decoração, a ornamentação das portas das igrejas, sempre tem todos esses símbolos que retratam aquilo que nós vamos encontrar dentro. Veja, naquela porta, à minha direita, está a vela acesa, está a Eucaristia, está o símbolo aqui do bom pastor, que é o padroeiro desta igreja, com o Espírito Santo. Então, a porta dá sempre essa ideia de passagem, de ultrapassar. E Jesus mesmo diz ele ser a porta. Aqui em João 10, 9, ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim se salvará. E um pouquinho mais adiante diz: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Papa Francisco nos diz que as portas das nossas igrejas devem estar sempre abertas, abertas para acolher. Antes, devem estar escancaradas, porque ninguém deve ser excluído, não pode ter discriminações. E muito mais. As portas da igreja, elas devem ser não somente para entrar, mas também
para sair para ir ao encontro dos mais pobres, dos marginalizados, para aqueles que estão nas periferias, por aqueles mais necessitados. Então, sejamos discípulos missionários. Em primeiro lugar, vamos entrar para ouvir a palavra de Deus e também ter a coragem de sair para ir ao encontro dos outros. Um dos espaços que tem grande importância também no templo é a nave central. O que seria a nave central? É esse espaço onde toda a Assembleia reunida se dispõe. O espaço da nave é um espaço principal. Ele condiciona a aparência da arquitetura que se baseia na forma da Assembleia ali consagrada. É o espaço onde se dispõe a cada um de nós para que possamos escutar a palavra de Deus, para que possamos também enxergar muito bem o altar. Então, esse espaço é o espaço por excelência, é o espaço onde está a Assembleia reunida, o povo que se reúne em torno de Deus, o corpo místico de Deus. Então, esse espaço aqui é o espaço que contempla a cada um de nós. Presbitério. Normalmente, o presbitério é um lugar mais elevado. Como aqui nós temos 2 degraus que dá acesso ao presbitério. No presbitério nós encontramos o centro, que é a mesa da Eucaristia, onde será realizado o sacrifício, e também a mesa da palavra. Aqui na nossa igreja nós temos o Santíssimo, porém, nas novas construções, normalmente eles fazem uma capela à parte onde é colocado o Santíssimo e as pessoas, talvez até da parte externa, podem ter acesso para rezarem. E temos aqui o quadro, porque normalmente o presbitério é ornamentado com as figuras dos santos. Aqui nós temos o padroeiro, o Cristo Bom Pastor, temos ali o quadro da Santa Ceia e também é muito importante a presença do crucifixo. Pode ser um crucifixo fixo, mas também aquele levado na procissão de entrada. E também a decoração. A decoração é feita normalmente onde ele tem um significado maior. Por exemplo, aqui nós colocamos os vasos em frente ao altar, em frente à mesa da palavra e ao lado do Santíssimo. Então, o presbitério é o lugar onde os bispos, os sacerdotes, os diáconos ficam. Por isso, entendido como um espaço reservado para o celebrante e a sua equipe. Chegamos agora ao centro do espaço litúrgico, que é o altar. Aqui, como diz no Catecismo da Igreja Católica, o altar é o centro da igreja, é a cruz do Senhor, é o lugar em que se faz presente o sacrifício da cruz sobre os sinais sacramentais. Nesse sentido, a igreja descreve o altar como pedra de sacrifício, mas ao mesmo tempo, mesa do Senhor, a qual o povo de Deus é convidado. É o centro da ação de graças realizado na celebração eucarística. É um dos lugares centrais, onde a gente pode ver toda a disposição do ambiente litúrgico tem que convergir para o altar. Ele é o centro. Aqui deve estar os olhares da Assembleia, os olhares de todos, para a mesa do sacrifício. O altar simboliza a cruz de Cristo.
na qual é ofertado, na qual vemos a consagração do corpo e do sangue de Cristo. É o altar onde a gente vê a maioria dos gestos são feitos diante dele. O celebrante, quando ele entra com a procissão, ele faz a reverência diante do altar. Quando vai também fazer a proclamação do Evangelho, geralmente ele ou o diácono se inclina diante do altar, faz a sua oração, justamente para simbolizar e mostrar a centralidade do altar. Não é uma mesa qualquer, não. Eles têm um sinal muito forte para nós, por mostrar esse sacrifício de Cristo. O altar, ele é consagrado nas igrejas. Consagrado geralmente pelo bispo com o óleo do crisma. Geralmente quando as igrejas novas, se convida o bispo para que ele venha dar a bênção da igreja e a bênção do altar, onde ele unge o altar com o santo óleo do crisma, justamente para mostrar essa dignidade, esse grande sinal do altar. O altar também, como a gente pode ver, ele tem que estar no centro, não deve ter muitas coisas em cima, disposto com uma toalha branca, muitas vezes as velas, que pode também estar do lado. Não se indica que tenha muitas flores, um arranjo mais simples, porque a centralidade é o altar. Não deve ter muitas coisas que distraiam, ele é o centro. Geralmente o altar também, como a gente pode ver aqui, é sempre de um material nobre. Como a gente vê aqui, ó, o nosso altar aqui é de mármore, pode ser de madeira, de granito, e na maioria das vezes ele é fixo, para mostrar essa centralidade, para mostrar essa firmeza do altar, o altar de sacrifício de Cristo. Então, esse daqui é o centro da nossa celebração. Então, aqui no presbitério nós temos a mesa da palavra. E a mesa da palavra, como nós já dissemos, está sempre neste lugar mais elevado e não deveria ser usado para outras finalidades. Por exemplo, quem vai dar recados ou vai dar avisos, normalmente é usado em outros lugares, mas aqui é reservado para a proclamação da palavra. Por quê? É um lugar sagrado e também a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia estão no mesmo nível. Então, como nós dissemos, é um lugar onde Deus fala ao seu povo. Moisés subiu a montanha para ouvir o Senhor. Jesus se retira para um lugar para rezar. E nós somos convidados a fazer parte da Assembleia para ouvirmos a proclamação da palavra que é feita aqui na mesa. Outro espaço que nós temos na igreja é o Santíssimo. Aqui na nossa igreja ele está aqui no centro, mas muitas vezes se pede que ele esteja em um ambiente adequado. Primeiro, para adoração, que seja acessível a todos, para que possam prestar a adoração, para que possam fazer suas adorações. Por isso que muitas vezes se indica uma capela do Santíssimo, né? Com toda a sua dignidade, com todo o seu esplendor, justamente para que possa dar esse espaço dos fiéis de poderem fazer as suas orações diante do Santíssimo. É um espaço na qual se guardam as espécies, se guarda o corpo de Cristo, especialmente para o viático daquelas pessoas enfermas, né? Aquelas que depois os ministros da Eucaristia, os sacerdotes, devem levar a comunhão para eles. Então, destinado a isso, mas também um lugar destinado para as adorações, para os fiéis fazerem suas orações.
O sacrário geralmente ele é fixo no ambiente, sempre feito de um material também nobre, ou de madeira, ou de algum metal, mostrando essa dignidade. Um espaço também, ele sempre vai ter ao lado uma luz ou uma vela, na qual significa que ali está presente o corpo de Cristo, que ali é um lugar de respeito, um lugar santo, na qual a gente também deve prestar culto, dignidade. Não é um simples lugar, mas é um lugar na qual as reservas eucarísticas são guardadas, para depois serem levadas aos enfermos e também para o momento de adoração. A cátedra ou a sede da presidência normalmente é um assento que está sempre em destaque e será reservada para o presidente da celebração. Mesmo quando acontece uma celebração com diversos bispos, sacerdotes, ele é ocupado por aquele que vai presidir a celebração. Por quê? Ele vai fazer as vezes e a voz de Jesus. Então, normalmente, ele é quem vai conduzir toda a celebração. Outro lugar dos espaços litúrgicos que se tem nas igrejas é a pia batismal ou a capela do batismo. Ou também em alguns lugares se usa a bacia, né? Uma jarra para o batismo. Esse espaço, muitas vezes, ele está na entrada. Por quê? Para significar justamente, é por meio do batismo que entramos no corpo de Cristo. É também pelo meio do batismo que nos configuramos a morte de Cristo e também a ressurreição. Ele é a porta de entrada para o cristão. É por meio também do batismo que recebemos depois todos os outros sacramentos. Ele é um dos sacramentos primordiais, porque é aquele que nos adentra no mistério cristão, adentra ao corpo místico de Cristo. É também o espaço do batismo, por isso que ele muitas vezes ele está na porta, né? Simbolizando essa entrada, né? Aquele que se batisma, que através das águas purifica do pecado e se configura a Cristo. Nessa capela também do batismo, geralmente a gente pode encontrar o círio. O círio, depois do tempo pascal, se tem a capela do batismo, ele fica ali, ao lado da fonte ou ao lado da pia batismal, justamente para simbolizar essa importância do sacramento. O confessionário. O confessionário, então, é este lugar também reservado para que o penitente possa fazer a sua confissão e redescobrir a pureza batismal. Nas igrejas antigas ou nas catedrais, nós ainda podemos ver esses stands que são aqueles lugares onde o sacerdote se coloca ali sentado e o penitente, ele se ajoelha e através de uma pequena abertura, ele faz a confissão dos seus pecados. Porém, nos dias atuais, normalmente, o sacerdote, ele acompanha o penitente em uma sala reservada ou até mesmo no lugar dentro da igreja, reservada para que possa realizar a confissão. Nós agradecemos a você que esteve conosco nessa formação de hoje sobre o espaço litúrgico, o espaço da celebração, e é onde aqui também nos encontramos para fazer este vídeo.
Então queremos agradecer a Deus, a todas as pessoas envolvidas, a irmã Deise, o frater Hilton, que também esteve conosco. Vamos agradecer a Deus rezando a oração de São Leonardo Murialdo, que por sua intercessão possamos aprender cada vez mais sobre os mistérios do amor de Deus. Ó São Leonardo Murialdo, apóstolo da juventude, intercedei por nós junto a Deus, a fim de que possamos concretizar cada vez mais o carisma que nos legastes na congregação de São José. Que por vosso exemplo possamos rezar, pensar e agir com toda a disponibilidade em favor dos jovens mais pobres e marginalizados. Nossa força brote da Palavra de Deus, da Eucaristia, da devoção a Maria Santíssima e a São José. Que o amor infinito, pessoal, atual e misericordioso de Deus para conosco seja a alegria do nosso viver. Amém. São Leonardo Murialdo, rogai por nós. muito obrigado.